E aí, pensador, tudo bem com você? Que bom te ver por aqui. Sabe, toda noite, quando a gente fecha os olhos e se entrega ao sono, a mente embarca numa aventura e tanto, rumo ao desconhecido. Mundos inteiros surgem, histórias se desenrolam, e uma porção de emoções intensas toma conta da gente. Mas aí, o despertador grita, seus olhos se abrem e tudo, ploft, some no ar, feito fumaça levada pelo vento. Já parou para pensar por que a maioria dos nossos sonhos escapa assim, feito areia entre os dedos? Às vezes, a gente até sente que sonhou com algo importante, algo misterioso, mas quanto mais a gente tenta puxar a memória, mais distante ela fica. E se esses sonhos não fossem apenas maluquices da cabeça? E se houvesse uma razão oculta para esse esquecimento tão rápido? Nesse nosso mergulho de hoje, vamos fundo nessa questão. A ciência tem umas explicações que dão o que pensar. A psicologia desvenda segredos do nosso lado inconsciente. E tem gente que jura que forças desconhecidas podem estar trabalhando para que a gente esqueça o que não devia. Mas será que existe um jeito de pescar essas memórias perdidas? Será que algo ou alguém não quer que a gente se lembre? Fique por aqui, porque as respostas podem virar sua cabeça de ponta cabeça e mudar o jeito como você enxerga seus próprios sonhos. E para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nos mistérios da mente e do oculto, já sabe, inscreva-se no canal e ative o sininho. A ciência, com sua lupa atenta, já nos deu algumas pistas sobre esse mistério do esquecimento dos sonhos. Embora ainda haja um monte de perguntas sem resposta, a gente já pode começar a desvendar essa trama. Durante o sono, a gente passa por várias fases, e a mais importante para os sonhos é a fase REM, aquela do movimento rápido dos olhos. É um momento em que a atividade do nosso cérebro dá um salto, chegando perto do que rola quando a gente está acordado. O cérebro, veja bem, não tira férias enquanto a gente dorme. Ele continua a todo vapor. É nessa fase que as narrativas mais vívidas se desenrolam, verdadeiros filmes em nossa mente. Mas é também nesse período que a memória dos sonhos tende a se esvair, feito água pelo ralo. A neurociência nos cochicha que duas áreas do cérebro estão profundamente envolvidas na criação e na lembrança dos sonhos. O hipocampo, que é o nosso armazém de memórias, e o córtex pré-frontal, que se ocupa do planejamento e do raciocínio consciente. Contudo, quando a gente abre os olhos de manhã, o acesso a essas lembranças é cortado de repente, como se uma barreira invisível, um interruptor mental, desligasse a torneira da memória. Mas por que raios isso acontece? Uma das teorias mais aceitas é que o cérebro simplesmente não dá a mínima para os sonhos como algo vital para a nossa sobrevivência. Ao acordar, ele põe no topo da lista outras informações mais importantes para a nossa vida no mundo real, tipo as reações rápidas e as lembranças do que aconteceu durante o dia. Os sonhos, então, são jogados para escanteio, ou até mesmo apagados como um mero rascunho. Além disso, a fragilidade da memória onírica é um ponto crucial. A memória dos sonhos não se solidifica da mesma forma que a memória dos eventos do dia a dia. Isso significa que se a gente não fizer um esforço consciente logo ao acordar para segurar o sonho, ele simplesmente evapora. Estudos mostram que o cérebro guarda as experiências noturnas numa área de memória de curto prazo, e sem um reforço imediato, essas lembranças somem rapidinho. E aqui entra a questão que nos tira o sono. Se os sonhos são tão intensos e vivos, por que o cérebro parece ter um sistema de apagamento para eles? Algumas teorias sugerem que isso pode ser uma forma de proteção. Os sonhos, especialmente os mais fortes, ou que nos tiram do sério, podem despertar emoções poderosas, e talvez o cérebro os apague para evitar uma sobrecarga emocional ou mental. Em suma, a ciência nos dá uma visão pragmática do esquecimento dos sonhos. O cérebro não os vê como essenciais, e por isso, apaga a maioria deles para focar em coisas mais urgentes. No entanto, isso não explica por que alguns sonhos nos grudam na alma, deixando uma marca profunda mesmo depois de a gente esquecer os detalhes. Será que tem algo a mais por trás disso? A psicologia
Essa sempre enxergou os sonhos como uma verdadeira janela para o inconsciente, uma espécie de portal para aqueles desejos que a gente guarda a 7 chaves, traumas que ainda doem e até mensagens simbólicas que nossa mente tenta nos enviar. Desde Sigmund Freud até os psicólogos de hoje, um mundaréu de teorias foi criado para tentar entender o papel dos sonhos em nossa psique. Mas o que a psicologia tem a dizer sobre eles, afinal? Freud acreditava que os sonhos eram como disfarces para nossos desejos mais profundos. Muitos deles sufocados porque seriam inaceitáveis para a nossa mente consciente. Segundo ele, o cérebro usava símbolos e metáforas para esconder esses desejos, deixando-os menos óbvios e mais digeríveis. Assim, interpretar os sonhos seria um jeito de acessar o que está no nosso inconsciente e que molda nossos pensamentos e ações diárias. Mas se os sonhos são tão importantes, por que a gente os esquece num piscar de olhos? Já Carl Jung, outro gigante da psicologia, via os sonhos com outros olhos. Para ele, eles não eram só desejos reprimidos, mas sim recados do inconsciente que nos ajudavam a nos entender melhor. Na sua teoria, os sonhos carregam símbolos universais, os chamados arquétipos, que desvendam lados profundos da nossa personalidade e do nosso crescimento. Para Jung, esquecer um sonho poderia significar que a gente ainda não estava pronto para decifrar a mensagem dele, ou que ele simplesmente não era tão relevante para o nosso amadurecimento naquele momento. A psicologia moderna, por sua vez, traz uma abordagem mais pé no chão e científica para os sonhos. Muitos estudos sugerem que sonhar pode ser um mecanismo do cérebro para processar emoções, consolidar memórias e até mesmo simular cenários para a gente lidar melhor com os desafios da vida real. Alguns especialistas acreditam que a gente esquece os sonhos porque o cérebro os trata como informações de segunda categoria, filtrando apenas o que pode realmente impactar nossa vida acordada. O curioso é que algumas pesquisas mostram que quem pratica atenção plena e introspecção consegue lembrar mais dos sonhos. Isso porque essas pessoas desenvolvem uma conexão mais forte com seus processos internos, facilitando o acesso a essas memórias que vivem num fio. Ou seja, a psicologia sugere que, embora os sonhos sejam fujões, há como aprimorar essa lembrança e, quem sabe, descobrir mensagens preciosas que o inconsciente tenta nos entregar. Para um monte de tradições espirituais e esotéricas, os sonhos são muito mais do que simples processos biológicos ou psicológicos. Eles são verdadeiros portais para outras dimensões, recados do além, e até mesmo viagens fora do corpo, onde a gente pode se conectar com planos mais elevados. Em várias culturas antigas, os sonhos eram coisa sagrada, cheios de significados, secretos e capazes de desvendar mistérios do passado, presente e futuro. Mas o que as diferentes tradições espirituais dizem sobre os sonhos, e principalmente sobre o esquecimento deles? No espiritismo, por exemplo, os sonhos são vistos como momentos em que o espírito se solta, em parte, do corpo e pode bater um papo com outras entidades. Allan Kardec, em sua obra, sugere que durante o sono, nossa alma pode visitar lugares distantes, encontrar entes queridos que já partiram e até receber uns toques espirituais. O pepino é que, ao voltar para o corpo, a memória do que a gente viveu no plano astral se desfaz rapidinho, como se um véu fosse baixado sobre nossas lembranças. Segundo essa visão, esquecer os sonhos seria um mecanismo natural para evitar que a mente consciente fique sobrecarregada com informações que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Já nas tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, os sonhos são manifestações do karma e do nível de consciência de cada um. O budismo tibetano, por exemplo, fala sobre o sonho lúcido como uma prática espiritual de outro nível, onde o praticante pode acordar dentro do próprio sonho e usá-lo como um treino para alcançar mais clareza e iluminação. O esquecimento dos sonhos, nesse contexto, pode ser resultado de uma mente ainda sem treino para manter a consciência além do estado de vigília, ou simplesmente uma distração causada pelo apego exagerado ao mundo material. No esoterismo ocidental,
Muitas escolas de pensamento, tipo a teosofia e o hermetismo, ensinam que os sonhos podem conter mensagens de nossos guias, pedacinhos de vidas passadas ou até mesmo prenúncios sobre o futuro. Esquecer os sonhos para alguns ocultistas pode significar que a pessoa não está energeticamente preparada para entender o que viu, ou que forças externas, como energias negativas, estão bloqueando essa lembrança. Algumas práticas, como usar cristais, meditações específicas e diários de sonhos, são indicadas para fortalecer a conexão com essas experiências da noite e facilitar a recordação. No xamanismo, uma das tradições espirituais mais antigas que existem, os sonhos são verdadeiros portais para o mundo espiritual. Xamãs acreditam que, durante o sono, nossa alma pode viajar para outros reinos, encontrar espíritos ancestrais e receber ensinamentos profundos. Esquecer esses sonhos pode significar que a mensagem recebida não está pronta para ser assimilada, ou que há um desequilíbrio energético impedindo a lembrança. Por isso, muitos xamãs usam ervas como a artemísia e o calé zacate, as famosas ervas dos sonhos, para induzir sonhos vívidos e ajudar a memorizá-los. Em resumo, sob a ótica espiritual e esotérica, os sonhos são bem mais do que apenas uma atividade cerebral noturna. Eles são janelas para outros planos, canais de comunicação com forças superiores e até ferramentas para a gente evoluir espiritualmente. O esquecimento dos sonhos pode ser visto como um filtro natural, um mecanismo de proteção ou um sinal de que ainda há um caminho a ser trilhado na jornada do autoconhecimento. E para quem quer lembrar mais dos seus sonhos, várias tradições sugerem que a chave está na intenção, na prática e na elevação da própria consciência. Se você é do tipo que acorda de manhã com aquela sensação de que sonhou, mas os detalhes escorrem feito areia entre os dedos, saiba que tem umas técnicas bem simples e eficazes para pescar melhor seus sonhos. Assim como qualquer habilidade, a lembrança dos sonhos pode ser treinada e aprimorada. E pode acreditar, com um pouquinho de esforço, você pode transformar seu sono numa experiência muito mais rica e significativa. Aqui estão algumas estratégias que deram certo para ajudar a recuperar essas memórias que parecem sumir no instante em que a gente desperta. A primeira e mais importante sacada é ter um diário de sonhos. Deixe um caderno e uma caneta bem ao lado da cama e assim que acordar, antes mesmo de se mexer muito ou pegar o celular, anote tudo o que conseguir puxar. Sensações, cores, cenários, pessoas, até mesmo as emoções. No começo, pode parecer uma barra, mas com o tempo, seu cérebro vai pegar a manha de que guardar essas informações é importante, e você vai ver um salto na lembrança dos sonhos. Outra técnica crucial é acertar o despertar. Muitas vezes a gente esquece os sonhos porque acorda de um jeito brusco, seja com um despertador que berra, ou porque a gente já levanta pensando nas 1000 tarefas do dia. Tente programar um alarme mais suave ou, se der, acorde naturalmente. Ao despertar, mantenha os olhos fechados por uns segundos e tente pescar as últimas imagens do sonho antes de se movimentar. Às vezes, só de mudar a posição na cama já ajuda a recuperar pedacinhos da memória onírica. A prática da autossugestão também pode ser poderosa. Antes de dormir, repita mentalmente frases como: "Vou me lembrar dos meus sonhos ao acordar", ou "Minha mente está aberta para lembrar dos meus sonhos". Essa técnica funciona porque reforça a intenção de segurar as lembranças, ajudando a mente a dar mais atenção às experiências da noite. E tem mais. Nossa alimentação e estilo de vida também dão uma mãozinha na recordação dos sonhos. Algumas substâncias, tipo álcool e cafeína, podem atrapalhar o sono REM, que é a fase onde os sonhos mais vívidos acontecem. Por outro lado, alimentos ricos em vitamina B6, como banana, nozes e abacate, podem dar um empurrão para sonhos mais claros e fáceis de lembrar. Praticar meditação ou técnicas de relaxamento antes de dormir também pode ajudar, pois diminui o estresse e facilita o mergulho no mundo dos sonhos. E para finalizar, uma técnica mais avançada para quem quer aprofundar a conexão com os sonhos é o despertar programado.
Isso significa dar uma pausa no sono em momentos estratégicos para lembrar mais detalhes dos sonhos. Como a fase REM fica mais longa nas últimas horas de sono, acordar de forma suave depois de 4 ou 5 horas de descanso e voltar a dormir pode aumentar as chances de registrar sonhos com mais nitidez. Com essas técnicas, o esquecimento dos sonhos pode virar coisa do passado. Com treino e paciência, você não só vai lembrar dos seus sonhos com mais frequência, mas também poderá usá-los para se conhecer melhor e até mesmo desvendar os mistérios da mente e do inconsciente. Afinal, quem sabe que mensagens secretas podem estar esperando para serem descobertas? Os sonhos sempre foram um enigma fascinante para a humanidade, não é mesmo? Desde as explicações da ciência até as interpretações espirituais, cada visão nos oferece um novo jeito de olhar para esse fenômeno misterioso. Agora que você entende melhor por que os sonhos escapam, como a psicologia os vê, as perspectivas esotéricas e principalmente como trazê-los de volta com mais facilidade, só falta uma coisa: botar a mão na massa. Você nunca tentou registrar seus sonhos? Que tal começar hoje mesmo? Pegue um caderno, aplique as técnicas que a gente conversou e observe como sua conexão com o mundo onírico se transforma. E, claro, venha compartilhar nos comentários. Você já teve um sonho daqueles que grudou na memória ou costuma esquecer tudo assim que acorda? Vamos trocar experiências. Se curtiu esse papo, não hesite. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos da Biblioteca Oculta. Por aqui a gente sempre desvenda os mistérios que cercam a mente, a ciência e o lado oculto da vida. Até o próximo vídeo.